e vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão. Hoje, da nossa Bíblia. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nessa tarefa e rogamos que Tu possa envolver a todos nós aqui presentes na reunião, encarnados e desencarnados. Envolver também os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje, onde quer que eles estejam, que eles possam receber essas vibrações do Teu amor maravilhoso. Também, Senhor, rogamos pelos nossos lares, nossas casas, nossos amigos, vizinhos, parentes e todos aqueles que nos são mais caros, tanto encarnados quanto desencarnados. Também, Senhor, rogamos pelos familiares das pessoas que participam do estudo, que estiverem adoentados, que os Teus mentores espirituais da saúde possam envolvê-los com a Tua bênção, com a Tua misericórdia, paz e harmonia, a fim de que eles possam recuperar as suas saúdes e também recuperar totalmente ou parcialmente. Por último, Senhor, te rogamos por todos aqueles que pedem prece no nosso planeta, todos aqueles que sofrem em qualquer canto deste planeta maravilhoso. Que eles possam, Senhor, também ser envolvidos e acompanhados pelos Teus mentores espirituais. Em especial, a nossa prece vai para a nossa companheira que está com uma dor de cabeça que perturba um pouquinho, que os Teus mentores, Senhor, possam envolvê-la nesse instante, a fim de que possa diminuir ou sanar de uma vez por todas esta dor de cabeça. Também, por último, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta, pelo nosso país, que ambos passam por algumas dificuldades. E gostaríamos, Senhor, que essas dificuldades fossem diminuídas em Teu nome. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos começar aqui um novo capítulo da Bíblia. Nós estamos em Samuel, capítulo 23, e nós vamos aqui iniciar a nossa leitura de hoje. Ora, foi anunciado a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Tá, então, Davi teve conhecimento de que os filisteus, o povinho terrível, que vivia perseguindo esse povo de Israel à torta e à direita. A gente vê Sansão, eles prenderam Sansão, aquela história toda, as brigas que tiveram lá algum tempo atrás, algumas leituras atrás, com esse povo de Israel, e a confusão de lá continua, até aqui, essa leitura. Então vamos continuando. Pelo que consultou Davi ao Senhor, dizendo: eu irei e ferirei a esses filisteus, respondeu o Senhor a Davi: vai, fere aos filisteus e salva a Keila. Keila era uma cidade de lá das proximidades da Filisteia. Então, mas agora tem uma coisa interessante para a gente observar aqui. Olha só. Vocês se lembram, logicamente se lembram, que quando Moisés ia consultar Deus, o Deus se apresentava, vamos dizer, em carne e osso para Moisés, ou seja, materializado, Deus se manifestava. E ele consultava a Deus, inclusive, como diz a Bíblia, ele se comunicava com Deus tete a tete, Como eu estou conversando aqui com vocês, apesar de vocês estarem distantes, mas como se fosse uma pessoa comum, normal, ele conversava e dialogava e fazia os questionamentos a Deus. No caso de Davi, esse questionamento era diferente. Val, que trabalha, aliás, passou muito tempo envolvida com a leitura da Bíblia, ela sabe que com Davi a coisa era diferente. Ou seja, quando Davi ia consultar Deus, ele se dirigia a um sacerdote. E um sacerdote, ele colocava uma tal de éfode,
E essa éfode é como se fosse um manto sagrado. Você se lembra dos padres? Os padres não têm um negócio assim, que eles colocam por cima do pescoço, que vem aqui pela frente. Pois é um negócio parecido. Só que a éfode aqui era diferente, porque ela tinha pedras, né? Ela tinha pedras. E essas pedras tinha pedra que tinha o nome das 12 tribos de Israel. E além do mais, elas tinham também uma pedra aqui frontalmente, aqui na frente, que eram chamados de Urim e Tumim. Lembra, né, Val? Urim e Tumim. Urim e Tumim, o que era? Era como se fosse 2 amuletos em que os sacerdotes faziam contatos com os seres superiores. Ou seja, faziam contato com Deus diretamente. Então, vocês lembram das cartomantes? Das pessoas que jogam búzios, etc. Pois é como se fosse um instrumento em que esses médios usavam para poder decifrar a vida de quem estava bem ali na frente. Certo? Então era o seguinte, toda vez que Davi queria consultar a Deus, ele chamava um sacerdote, esse sacerdote se vestia no éfode, e o éfode, ele já vestido a caráter, vamos dizer assim, o sacerdote vestido a caráter, eles, né, Davi consultava e o sacerdote parece que incorporava a entidade que eles chamavam de Deus. É por isso que, olha só, Paulo, Leda, Marlene, grupo, olha só, é por isso que até hoje, tem pessoas de outras religiões, não é, Val, que dizem que vão consultar a Deus e às vezes eles consultam um médium e o médium incorporado lhe dá as instruções que eles querem, né, saber, etc, etc. Por isso que até hoje tem gente que diz, olha, eu fui informado por Deus ou pelo Espírito Santo. Tem uns que dizem que é pelo Espírito Santo. Tem outros que dizem que é por Deus, né? Pois é. Então, a pessoa, vamos supor, o pastor está diante de um médium incorporado, trazendo notícias, informações de qualquer quilate, vamos dizer assim. E estas informações que são ditas, eles admitem que são dadas pelo Espírito Santo ou que são dadas pelo próprio Deus. Mas nós sabemos, nós aqui espíritas, sabemos que aquele Deus e esse Deus que alguns evangélicos ou de outras religiões dizem que consultaram, nada mais, nada menos são do que entidades espirituais que nos trazem essas comunicações através do fenômeno espiritual chamado mediunidade. Tá, então, quem Moisés falava não era propriamente o Deus que a gente conhece. Mas quem Moisés se dirigia e conversava como se fosse Deus, era uma entidade que o acompanhava, que lhe instruía, que estava ali materializada. Então, né, a gente já decifrou o mistério desse aparecimento de Deus para Moisés e para outros baluartes da Bíblia, né, como Josué, etc., que a gente já viu nas leituras aqui. E aí a gente já percebe como é que era feito, no caso de Davi, como é que era feito as consultas com os sacerdotes, que na verdade esses sacerdotes nada mais, nada menos eram do que médiuns. Tá? Bom, então, a gente poderia até imaginar que o Davi também pudesse estar escutando a voz de Deus, mesmo que Deus não aparecesse, como no caso de Sócrates. A gente lembra do caso de Sócrates, que Sócrates, ele não via ninguém, não percebia ninguém, mas ele só ouvia uma voz que lhe orientava, que ele chamava de daimon. Daimon, o que é? Anjo protetor, meu anjo,
meu guardião, ou coisa parecida. O que a gente quiser chamar, mas era uma entidade orientadora. Ou a gente pode até chamar também de anjo guardião. Bom, então, quem não sabia, não sei se vocês sabiam, Rafael com certeza sabia, que essa comunicação entre Davi a partir daqui para frente com relação ao contato e a consulta a Deus se dá desse jeito. E a gente sabe que o sacerdote é médium, repito, e que o espírito que se comunicava através do sacerdote, eles consideravam como Deus. É lógico que eu acho que não tem nenhuma dúvida com relação a isso. E aí, se não tiver, a gente continua a nossa leitura. Bom, então vamos lá. Mas os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quantas mais se formos a Keila contra o exército de Filisteu. Bom, o pessoal do exército de Davi estava temeroso, estava com medo de enfrentar os filisteus, porque eles sabiam da fama dos filisteus. Sabiam. Ou seja, esses filisteus eram um povo terrível, brigador, guerreiro. A gente sabe, né, depois lá na frente, a gente vai ver que Davi se transforma em rei e continua, depois de Davi como rei, continua a briga entre Israel e os filisteus, em que Davi era do povo filisteu, aliás, do povo de Israel, e Golias era do povo filisteu. Então, Davi, Golias, era um guerreiro dos filisteus e Davi, um guerreiro dos israelitas. Bom, continuando então. Davi, pois, tornou a consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila, porque eu hei de entregar os filisteus na tua mão. Ou seja, o que o Espírito, né, o que Deus está dizendo aqui para Davi, é que ele não temesse, porque Deus, esse Deus, ia orientar, ia proteger, ia dirigir, guiar esse povo, o exército de Davi, para que vencesse o povo, os guerreiros filisteus. Pronto. Além do mais, a gente sabe que Davi era um extraordinário guerreiro. A gente sabe disso de leituras anteriores, em que Saul, lembram? Saul vivia perseguindo Davi para matá-lo. E Davi vivia se desviando. E Saul nunca conseguia capturar Davi, porque com certeza Davi era mais forte e tinha a proteção aqui do anjo do Senhor, ou o Espírito que protegia Davi. Continuando então. Ou seja, Davi já tinha confiança, já tinha certeza de que ia vencer a batalha, porque foi anunciado pelo Deus. Continuando a leitura. Então Davi partiu com os seus homens para Keila, pelejou contra os filisteus, levou-lhes o gado e fez grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Isso aqui, nesse versículo 5, nós já estamos conscientes, já estamos informados de que Davi venceu a batalha contra os filisteus. Isso aqui é fato. Continuando. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. Aqui, olha só, pessoal. Esse Abiatar, filho... Vocês se lembram da última leitura que a gente fez aqui, do capítulo anterior? Esse Abiatar era filho de Aimeleque, que era sacerdote. E que lembram vocês que Saul mandou matar todos os sacerdotes que protegiam Davi? 80 sacerdotes, lembram? Pois é, 80 sacerdotes.
E Abiatar fugiu para ficar junto com Davi para se proteger de ser morto por Saul. Muito bem. E aí, ó, ele já desceu para lá, já foi para lá com o éfode, né? Com o éfode na mão. Ou seja, denotando que ele também era um sacerdote. Continuando a leitura. Então foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, porque entrou numa cidade que tem portas e ferrugem. Pô, o cara não diz isso. Olha só, aqui Saul já teve notícias de Davi e já está programando, já está planejando cercar Davi para prendê-lo e com certeza matá-lo. Porque a cidade podia ser fechada, porque ela tinha portas, como ele diz aqui, tinha portas e ferrolhos. E que fez Saul? Convocou todo o povo à peleja para descerem a Keila e cercar a Davi e os seus homens. Pronto. Começou de novo a perseguição de Saul a Davi. De Saul a Davi. Mas vocês sabem por que Saul perseguia Davi, não sabe? Ah, Val sabe. Não, não tô lembrando, não. Tá lembrando? Não. Saul, assim, desde sempre, né? Ele não sei se ele tinha inveja, alguma coisa assim, mas ele sempre perseguia Davi. Sempre, sempre. E eu tô buscando essa resposta bem aqui também. Melhora aqui a memória. Tu disseste exatamente isso. Davi, aliás, Saul tinha uma terrível inveja de Davi. Simplesmente, olha só, porque Saul tinha certeza, mas não queria aceitar que Davi era melhor que ele. Começa por aí. Essa é a primeira condição. Entendi. Entendeu? Entendi. A segunda condição, pessoal, é que Davi tinha uma amizade enorme com o filho de Saul. Jonatas, né? Jonas, isso, exatamente isso. E aí, Jonathan ficava sempre do lado de Davi, protegendo Davi contra o próprio pai. E o pai, olha só a raiva. E por isso, a perseguição de Saul contra Davi. Mas olha só, pessoal, tem uma coisa interessante da gente perceber. As tribos de Israel, elas tinham algo como símbolo. A de Davi era Davi era da tribo esqueci o nome aqui. E Saul, lembrei. Davi era da tribo de Judá. E Saul era da tribo de Benjamim. Mas cada uma dessas tribos tinha algo que simbolizava cada uma das tribos. E a tribo de Judá, que era também de Jesus, tá? A tribo de Judá, que era também de Jesus, quem era o símbolo da tribo de Judá, que era, repito, de Davi e de Jesus, era o leão. E Saul, que era da tribo de Benjamim, tinha um animal que simbolizava essa tribo, que era o lobo. Então a pergunta é o seguinte: por que, olha só, por que Saul nunca conseguia e não conseguiu matar, prender e matar Davi? Pelo simples fato
de que o lobo, olha a simbologia, de que o lobo é muito mais forte, aliás, de que o leão é muito mais forte que o lobo. E além do leão ser mais forte que o lobo, Davi era protegido diretamente por Deus. Davi era protegido por Deus. E aí não tinha quem pudesse pegar o cara. Não tinha quem. Principalmente Saul. Apesar de ser rei, não conseguia porque era menos forte. E Davi era muito mais forte que ele. Tanto fisicamente, tanto com relação às suas conquistas, quanto com relação à proteção. Ou seja, ele estava, né? Não tinha como conseguir vencer essa batalha. Olha só a proteção de um cara desse. Né? Realmente impressionante. Algum comentário? Tá. Então vamos lá, continuando. Ah, sim, continua. Aqui E convocou todo o povo à peleja para descerem a Keila e cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. Ou seja, olha só, o Abiatar, que era filho de Aimeleque, era sacerdote também. E por que ele pediu para Abiatar trazer o éfode? Para que ele pudesse consultar a Deus. Porque ele não podia consultar Deus, já falei para vocês anteriormente, diretamente. Então ele consultava indiretamente através do sacerdote, melhor dizendo, através do médium Abiatar, que lhe comunicava das informações, dando-lhe as informações de Deus. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na mão dele? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor: descerá. Olha só, a consulta aqui de Davi para Deus é uma prece. E que prece? Perceberam a prece? É uma prece curta, mas precisa, direta, envolvente. E com uma prece dessa, o Deus não podia recusar o seu filho muito amado. E respondeu. O que foi que ele respondeu? Ele desce. Ou seja, disse para Davi que Raul ia descer até a cidade de Keila para cercar Davi. Comentários? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo certinho, estou entendendo. Então vamos lá. 13. Levantou-se então Davi com seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. Saul, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Keila, deixou de sair contra ele. Pronto, aí o remédio. Saul saiu o seu exército, Davi e o seu exército saíram de lá, sem destino. E aí desistiu Saul. Não tinha como. Saul desistiu por enquanto. Né? Por enquanto, que aquele camarada era um obsediado. Aliás, por falar em obsediado, aqui na nossa leitura, um pouco antes, algumas leituras anteriores, a Bíblia nos diz que Saul era possuído por um espírito maligno. Lembram disso? Isso.
Ou seja, ele era obsediado. Espírito maligno é espírito mau, perverso, vingativo. E este espírito negativo, ele assediava Saul e o cegava de tal forma que ele tinha aquela raiva, aquele ódio de Davi, por conta de que Davi era muito melhor do que ele. E ele não podia aceitar. Toda pessoa que inveja a outra, o que faz? Tenta perseguir, tenta denegrir a imagem do outro, tenta até às vezes agredir, às vezes até matar, e às vezes até mata. Porque invejoso é assim. Por que inveja? Porque o invejoso sabe que aquele que é o invejado é muito melhor do que ele. Esse aqui é o problema dos invejosos. Alguém aqui do grupo inveja alguém? Não, graças a Deus. Pergunta boa, né, Leda? Sandra? Sandra? Val. Pergunta boa. Marlene, não. A não ser o que é considerado inveja. Porque veja só, eu olho uma pessoa, acho ela bonita com determinada roupa. Aí eu penso, será que fica bom em mim? Isso é inveja? Não. Não. Não é inveja. Inveja é outra coisa. Val, Leda já respondeu. O caso da Leda, ela tá dizendo, isso é normal. A gente vê uma coisa boa numa pessoa que a gente conhece, a gente gostaria de ter aquilo que a pessoa tem, não por inveja, mas pensaria em batalhar para conseguir aquilo. O invejoso não. Quer tomar e quer perseguir. Deseja aquilo que é do outro, mas com vontade de tirar dele, não de batalhar por aquilo. Diga, Paulo. Não, é isso mesmo que eu ia falar, porque o princípio da inveja é que ele quer ficar no lugar daquela pessoa, Isso. né? Exato. E ele não quer construir, por exemplo, eu admiro uma pessoa, Isso. mas poxa, fulano tá tão inteligente, né? E aí eu posso até me inspirar naquela pessoa e dizer assim, poxa, eu também vou ser assim, eu vou estudar, eu vou seguir. Mas o invejoso não. O invejoso, ele olha, eu creio que é assim, ele olha, mas ele conversa, ele acha aquela pessoa assim, mas na cabeça dele pensa assim, a primeira oportunidade que tiver, eu vou dar uma rasteira naquela pessoa, porque ela está impedindo que eu cresça. Isso. Entendeu? Então ele está sempre querendo ser melhor, mas não no sentido de crescer, no sentido de. Não, ele quer simplesmente destruir, mas não é isso não, Leda. Isso eu acho uma coisa bonita, né? É a mesma coisa a gente passar numa loja e ver uma pessoa, um manequim numa roupa bonita, e, poxa, essa roupa tá bonita, eu vou comprar para mim. Isso. É diferente. É totalmente diferente. E aqui, no caso... Diga. E qual a diferença entre invejoso e ambicioso? Pois, o ambicioso é aquele que olha a coisa do outro e vai lutar para conseguir aquilo que o outro tem. Esse é o ambicioso. Sem prejudicar, né? E nessa luta, bem aí, geralmente a pessoa, quando a ambição é grande, o ambicioso, ele passa por cima de qualquer pessoa para ele conseguir o alvo que ele quer. Não importa se ele vai ferir, se ele vai passar uma rasteira, se ele vai. Diga, continua. Ele vai usar as armas que ele tem da pior forma possível, né? Para ele chegar, para ele passar, para ele ficar no lugar daquela pessoa, ou para ele conseguir determinado cargo numa empresa, qualquer coisa assim. Não é isso? Ou é mais ou menos do que isso, irmão? Esse aí é o ambicioso no sentido negativo, vamos dizer assim. É um ambicioso ao extremo, que não pensa duas vezes em passar por cima do outro para conseguir o que quer. Isso é ambicioso.
Continuando então. E Davi ficou no deserto, em lugares fortes, permanecendo na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Está aqui, ó. Saul tentou o tempo todo, aliás, tentava o tempo todo, mas Deus protegiu o cara. O que significa isso aqui? Significa mérito. Davi tinha mérito para ser protegido, né? Tinha mérito para ser protegido por conta das suas atitudes. Das suas atitudes. E por conta também, principalmente, por conta da sua confiança em Deus. Ele tinha uma fé terrível, enorme. Por isso, ele vencia as batalhas que ele se envolvia. Vencia sempre. Assim como o povo de Israel, nas lições anteriores que a gente já leu aqui, até aqui, o povo de Israel era protegido por Deus e continua sendo aqui protegido por Deus. E esse povo era um guerreiro que sempre vencia as batalhas. Só perdia as batalhas quando, olha só, quando ia de encontro àquilo que o Deus dizia. Aí Deus fazia o quê? Entregava o povo nas mãos do inimigo. Até que, de tanto sofrer, o povo fazia o quê? Orava, oh meu Deus e tal, pedia a Deus proteção, e o Deus de novo voltava a proteção. E a partir daí, eles voltavam a vencer as suas batalhas. E algumas dessas vezes em que esse povo de Israel pecou contra Deus, Deus jogou algumas pragas contra o povo, lembram? Jogou algumas pragas contra esse povo, para esse povo aprender, e também mandou matar alguns do povo, para eles aprenderem a praticar a lei e não sair da linha. Continuando então. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zif, em Ores. Então se levantou Jonatas, olha aqui, o filho de Saul, e foi ter com Davi em Ores, e o confortou em Deus. E disse-lhe, não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, porque também Saul, meu pai, bem sabe. Bom, aqui é uma profecia, né, do filho de Saul, Jonatas, com relação a Davi, informando que ele será rei e que Saul não conseguirá dar não conseguirá atingir. Vocês já imaginaram, pessoal? A gente sendo protegido por um Deus desse? Mas a gente não é? Só que não é talvez tanto quanto Davi. Porque a gente já falou aqui, Val já falou várias vezes, com relação aos seus livramentos. Lembra desse Val? Os livramentos que a gente teve, eu também já tive um monte. Leda com certeza, mas Lende com certeza também, já deve ter tido um monte. Sabe por quê? Porque Deus está nos protegendo. E Ele sabe quando a gente merece. Apesar de que quando a gente desvia um pouquinho do caminho, né, Ele nos dá as consequências desses desvios. Continuando então. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeia, dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes em Ores, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce apressadamente, conforme todo o desejo da tua alma. A nós nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei.
Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar em que ele frequenta, e quem o tenha visto, porque me foi dito que é muito astuto. Não foi dito não, ele já sabia. Não foi dito não. Ou seja, ele aqui pede ajuda para os investigadores, né? Para o pessoal que lhe dava as informações, o paradeiro de Saul, de Davi, porque ele ia continuar na investida contra Saul. E logicamente Davi era um cara astuto, como ele mesmo disse, e sabia, né, como as coisas poderiam acontecer, porque ele era orientado pelo Deus de Israel. Continuando a leitura. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos que ele se oculta. E então voltai para mim com notícias exatas, e eu irei convosco. Quando esse povo encontrasse Davi, informar para o rei Saul, que o Saul ia junto com eles para pessoalmente capturar Davi e fazer o quê? Sabe lá o quê? Prender e, com certeza, sacrificar. Continua o rei Saul. E há de ser que, se estiver naquela terra, eu buscarei entre todos os milhares de Judá. Eles, pois, se levantaram e foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Jezimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele. Sendo isso anunciado a Davi, desceu ele à penha que está no deserto de Maom. Olha só, Davi sabia de toda a movimentação de Saul. Davi era muito mais bem informado do que Saul. Bom, mas por quem? A gente já sabe por quem. Quem era o informante de Davi? O informante de Davi nada mais era do que Deus através do médium sacerdote, né, Abiatar, filho de Aimeleque. Que coisa mais linda, pessoal. Coisa mais linda. Ouvindo o Saul, foi ao deserto de Maom a perseguir Davi. Saul ia de uma banda do monte e Davi, os seus homens, a outra banda. E Davi se apressava para escapar por medo de Saul, lógico, porquanto Saul e os seus homens iam cercando a Davi e aos seus homens para os prender. Nisso veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus acabam de invadir a terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Aqui, Saul se junta aos filisteus. Porque talvez, junto com os filisteus, ele tinha mais êxito na captura de Davi. Comentários? Alguém quer dizer alguma coisa? Tá tudo beleza então, né? Esse capítulo é maravilhoso, pessoal. Espetacular esse capítulo. Então, vamos adiante. Depois disso, Davi subiu e ficou nos lugares fortes em Engedi. Bom, tá, ou seja, chegou lá e ficou protegido. É como se fosse
invisível. É como se Davi fosse invisível para o rei Saul e o seu exército, inclusive com o exército dos filisteus também. É como se Deus colocasse uma capa sobre Davi e seu exército, que eles ficavam invisíveis, que ninguém conseguia achar os caras. Não, tu tá falando, Val? Não tá, o microfone tá desligado. Não, não. Tô falando, mas é aqui mesmo, o pessoal daqui. Muito bem. Algum comentário até aqui? Bom, o certo é que, pessoal, é que esse capítulo é interessante, extremamente interessante. E a gente decifrou um monte de coisa com relação ao tal de éfode e um tal de Urim Tumim. E por que os sacerdotes médiuns usavam aquele tal de éfode? Para que servia o éfode? E só os sacerdotes usavam aquele instrumento, porque era como se fosse um elemento sagrado que os sacerdotes usavam para exercer o seu trabalho de sacerdócio e, logicamente, de mediunidade. E essa mediunidade é que trazia informação do alto, né, entre aspas, do alto para aqueles que vinham ao seu encontro para saber de alguma coisa e pegar alguma informação. Muito bem, pessoal, é o seguinte. Já chega. Nós vamos ficar aqui hoje. E na próxima vez que a gente se reunir com relação à Bíblia, a gente começa daqui. Agora, eu gostaria de que alguém do grupo me ajudasse aí a fazer a prece de encerramento. Quem faz? Posso fazer. Vamos, De olhos fechados. vamos entrar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus. Agradecer por estarmos aqui participando desse estudo. Agradecer ao mentor desse estudo, ao mentor de cada um de nós. Agradecer por toda essa semana que tivemos, todas as tribulações. Eu tive grandes tribulações, mas estou aqui e todos nós. Pedir cada dia mais paciência, resignação para enfrentarmos os problemas que vêm nas nossas vidas. Pedir saúde, conforto para os irmãos que estão doentes, agonizando, desencarnando, pensando em suicídio, aflitos, que confiem em Deus, que orem e peçam ajuda, que Deus nunca nos abandona. Pedir pelos irmãos que não puderam estar presentes no nosso estudo, que Deus os auxilie. Pedir pelos pais para o nosso lar, para o nosso interior, paz para todo o nosso país e para todo o planeta, especialmente agora nessa época de carnaval, que as equipes espirituais tenham êxito em todo esse trabalho que não é fácil nesse momento. Queremos também pedir que as guerras cessem, pedir por todos os irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nas ruas, sofrendo por qualquer que seja o motivo. Pedir pelo nosso lar, que possamos continuar espalhando luz e plantando a semente do amor. E tenhamos um bom feriado, um bom final de semana. Que assim seja. Assim seja.
Boa noite, Boa pessoal. noite. Fique com Bom Deus. feriado, bom carnaval. Boa E que a paz de noite. Deus esteja com todos nós. E que na próxima sexta nós estaremos de volta. Beijos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.